Olá! Nesse vídeo eu estarei apresentando a planilha de contas a receber. Na primeira aba nós temos as configurações. Nas configurações nós temos as formas de pagamento, tipo de documento e o banco. Se você desejar adicionar mais alguma informação, é só me falar. Uma coisa que eu posso adicionar também é uma coluna para você selecionar a loja, né? Qual loja que está sendo movimentado o dinheiro. Assim você pode administrar 2, 3, quantas lojas forem necessárias dentro da mesma planilha, tá? Nesse caso aqui, esse modelo ele não tem loja, mas a gente pode estar acrescentando. O objetivo de fazer essas configurações antes de fazer os lançamentos é que, por exemplo, para você não escrever boleto diferente, dinheiro com espaço a mais, cheque abreviado. Então vamos imaginar que você lança lá cartão de débito, escrito de um jeito, depois você coloca cartão de débito, espaço, cartão, espaço, tracinho, espaço, débito. O que vai acontecer? O relatório ele vai entender que são 3 formas de pagamentos diferentes, e muitas vezes é a mesma, tá? Então, para evitar duplicidade, a gente cadastra primeiro as formas de pagamento, todos os tipos de documento e o banco. Assim não tem duplicidade. Outra coisa importante também é o cadastro de cliente, que é a próxima aba, tá? No cadastro de cliente nós temos aqui, ó, empresa, contato, todos os dados, né, para contato, depois razão social, inscrição. Então, assim, dá para adicionar colunas, caso você deseje. E aí, o que vai alimentar a planilha lá? Você prefere chamar, identificar o seu cliente pela razão social ou pelo nome fantasia? Aí você me fala, tá? Por padrão, eu coloquei a planilha para buscar a razão social, tá? Mas se você desejar, eu coloco a opção para buscar aqui no nome fantasia da empresa. Ou se você desejar ainda, a gente pode mudar a coluna, criar uma coluna só, em que tenha por exemplo, o nome fantasia, tracinho, a razão social, como você achar melhor, tá? Mas por padrão ele está buscando as informações aqui da coluna H, tá bom? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui de um cadastro de razão social, para a gente ter informação aqui, eu poder explicar o relatório. E aqui nós temos o relatório. Repare que toda vez que a gente entra aqui, ele se organiza pela coluna da data de emissão. Então ele coloca o mais recente por último, né? E o mais antigo em primeiro lugar lá na planilha. Então eu fiz aqui um lançamento de 900 linhas, tá? E aí aqui nós temos, ó, a coluna de data de emissão. Então o que você vai fazer? Vai preencher a data de emissão, depois a data de vencimento. A data de pagamento é só quando você pagar. Enquanto você não pagar, você deixa em branco, que aí ela vai preencher, vai dar baixa quando você pagar, tá? Se deixar em branco, repare que lá no final, ó, o status, ele tá mostrando que isso é uma conta em atraso, né? Eu dei um Ctrl Z agora, vou vir aqui pro final, ó. Repare que eu tenho, então, ó, a data de emissão, data de vencimento e as datas que eu paguei. Nas de baixo estão em branco, quer dizer que são contas que estão em atraso, eu não paguei ainda. E as que estão ainda a receber, ó, ela tá destacando ali que a receber tá falando há quantos dias que falta, né, para estar pagando esse boleto, ou o atrasado, quantos dias que está atrasado, assim, esse débito, tá? Na verdade, esse crédito a receber, né? Então, assim, aí preencheu aqui, ó, as informações, eu vou vir aqui no final, ó, então você coloca o valor, né, eu vou fazer uma simulação, né, ó, a data de hoje, com vencimento para hoje mesmo, ainda não paguei, vamos supor que é R$1.000, tá? Então, aí eu coloco o nome do cliente aqui, Ctrl D, eu coloco. Para eu selecionar aqui a forma de pagamento, se eu apertar Alt e seta para baixo, ele abre a bandeja de opções. Aí eu vou com a setinha para cima e para baixo, escolho o que eu quero e dou um Enter. A mesma coisa para o banco, Alt e seta para baixo, ele me mostra as opções que eu quero e dou um Enter. Aqui no cliente funciona da mesma maneira, tá vendo? Alt e seta para baixo, ou você clica aqui nesse botão para abrir a bandeja com o mouse, tá? Eu prefiro o atalho Alt e seta para baixo. E aí depois automaticamente, ó, você não consegue digitar nada na coluna de status porque ela já está programada já para fazer os cálculos, tá? Que mais aqui? Aí depois vem a consulta rápida, tá? Para atualizar os relatórios, primeiro você entra aqui, ó, em relatórios, ele já se atualizou tudo sozinho. Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos os filtros aqui do lado, né? Então tem aqui, ó, filtrar por ano, mês, forma de pagamento. Como está tudo selecionado, ele está mostrando todos os anos, tá vendo, ó? Com os seus meses, aí está mostrando quanto que recebeu desse período, quanto que tem de atraso, quanto que tem a receber e o total, tá? Mostrando mês a mês. Então nós temos esse relatório aqui, mês e ano, nós temos esse relatório por cliente, onde você analisa aqui, ó, o quanto que o cliente pagou, quanto que ele tem em atraso para pagar e o quanto que ainda não venceu, né?
Então, nós temos o mesmo relatório pela forma de pagamento, temos o mesmo relatório por bancos e número da semana. Sempre vai ficar em amarelo e negrito a semana que nós estivermos, ó. Então, nesse momento, nós estamos na semana 22 de 2019, tá? Então, aqui ele está mostrando dessa semana o que você já recebeu, o que tem em atraso e o que ainda tem a receber. E no final, o total. Aí, o que nós temos a opção aqui, ó, nos filtros? Eu posso escolher somente o ano, ó, eu quero ver somente 2018. Aí, o que ele faz? Ele faz todos os relatórios, mostrar somente as informações de 2018. Eu também quero ver, por exemplo, março. Então, ele me mostrou só as informações de março dentro de todos os relatórios. Assim, você vai filtrando. Eu quero ver somente boleto, tá vendo? Então, ele vai filtrando também. E aqui embaixo, ele está mostrando todos os clientes que tem nesse período, né? Ah, eu quero ver só o histórico do cliente 19, por exemplo, ó. Então, ele está me mostrando só o cliente 19, ó, em todos os relatórios, tá? Então, ele mostrou a situação desse cliente. Então, para voltar ao normal, é só você clicar aqui, ó, no X vermelho, ó, que ele vai selecionando tudo novamente. Aí, ó, cliquei tudo, ele voltou. Agora, vamos supor que eu quero selecionar somente 2 meses, né? Então, eu clico aqui, ó, do lado onde você tem o botãozinho para limpar o filtro, você tem a seleção múltipla, tá? É só você tem um atalho, é Alt S, ou você clica aqui, ó, cliquei uma vez, aí eu clico em janeiro, março, ó. Então, dessa forma, eu estou tirando a seleção. Se eu clicar mais uma vez, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar uma vez, ó, e eu vou selecionar só um por vez. Se eu clicar mais uma vez, ó, eu tenho março selecionado, eu quero fevereiro, janeiro, tá vendo? E aí eu vou escolhendo quais são os meses que eu quero ver no relatório. Essa mesma seleção dá pra gente fazer, ó, em todas as outras opções. Escolher só uns 3 tipos de cliente, ou 2 bancos, ou 2, 3 formas de pagamento, ou somente 2 anos, tá bom? Então, essa é a opção desse relatório. Então, nós temos ele dessa maneira mostrando em números e nós temos ele em gráfico, tá? O filtro do gráfico é a mesma informação, ó. Quero ver somente 2019, por exemplo, ó. Então, todos os gráficos vão modificar de acordo com a minha seleção aqui. Se quero ver só o que eu tenho a receber, tá vendo? Quero ver somente cartão de crédito. E aí ele vai mostrando tudo. Para voltar ao normal, é só clicar aqui que ele vai mostrar todo o período selecionado. Pronto, tá bom? E aqui nós temos a consulta rápida. A consulta rápida é muito simples. É só você clicar aqui, ó, no mês que você quer olhar, os totais, né? Por exemplo, eu quero olhar maio de 2019. Então ele está me mostrando aqui, ó, é um total de 18 mil. E aí eu tenho aqui os dias, né? O calendário mostrando os dias da semana, né? E aqui os totais, tá? O total da semana, ok? E depois o total do mês aqui em cima. E aí eu quero ver, por exemplo, somente o que eu recebi, ó. Então ele está me mostrando só o que eu recebi. Aí eu posso clicar aqui, ó, somente o que eu tenho a receber ou só o que eu tenho em atraso, né? Para poder estar pagando, ok? Então esse é o total em atraso, ó, esse é o total a receber e aqui estão os valores. E quando eu clico em cima do filtro, do lado, repare que os clientes só está mostrando quem que realmente está me devendo. Então eu posso vir aqui e ir filtrando até chegar no filtro que eu desejo, tá? Para você ter uma noção de como que está o seu mês e fazer o planejamento do mês, da semana. Bom, por enquanto são esses os relatórios, mas eu fico à disposição para gerar qualquer outro tipo de relatório que você precisar. O suporte, como você já sabe, é gratuito, né, ilimitado. Muito obrigado e até breve.